primeiro passo que vai fazer com que você alcance todos os seus desejos de ano novo, aquela lista que você criou, que faz com que você consiga dar um check em cada foto do seu vision board para falar, olha só, estou comparando o que eu coloquei no meu vision board, o que eu coloquei na minha câmera de fotografia, porque eu tirei uma foto de quando isso aconteceu, e você vê que tudo dá para comparar lá no final do ano de 2024, em janeiro de 2025, é você entender que você precisa amadurecer. Nossa sociedade hoje quer manter pessoas imaturas. Ela quer que as pessoas vivam vidas imaturas, inconsequentes, sem limites. A verdade é essa. Então, eu, por um exemplo, me via nesse contexto quando eu entrei na faculdade. A maioria das pessoas não queriam ali realmente pensar no futuro ou pensar que iam construir alguma coisa, se casar, comprar casa. Na verdade, estava todo mundo muito preocupado só ali com aquele mundinho da universidade e com a festa da semana que vem e com a fofoca que estava rolando entre um grupinho de pessoas ou não, de acordo com o que aconteceu na festa da semana passada, que quando você falava que você queria se tornar a sua melhor versão, que você queria mudar de vida, que você queria praticar algum esporte e tudo mais, você era um tipo de chacota. Principalmente quando você falava que você tinha princípios, que você não gostava de beber, que você não gosta de ir para festas, tudo isso é motivo de você ser, inclusive, excluído, porque isso não é cool bastante, então você não é jovem o bastante. Mas eu estou aqui para abrir os seus olhos, que um dia foram abertos para mim, os meus um dia foram abertos, e você precisa descobrir isso que eu vou te contar hoje, porque foi justamente isso que fez com que eu alcançasse tantas coisas na minha vida, fez com que eu tivesse me formado na faculdade e hoje estou caminhando para um 2024 que eu sei que vai ser incrível, porque eu já comecei a fazer ele incrível em 2023, que é, gente, amadurecer. Você precisa entender que amadurecer vai ser a peça-chave para você justamente alcançar todos esses sonhos que você tem, para que você se diferencie dessa vidinha que as pessoas têm vivido. E eu não estou julgando, falando que, o que é certo, o que é errado. É o que é certo e errado para mim, para a vida que eu quero ter. Então, se a sua meta hoje é falar, Gabi, eu quero ser jovem para sempre, eu quero realmente ir embalada, eu quero frequentar esse tipo de ambiente, eu quero ir em barzinho no fim de semana, eu quero beber muito, ficar muito louca, descer até o chão e é isso que você quer? Então, ok, sai desse vídeo. Esse vídeo definitivamente não é para você. Mas se você deseja outro patamar de vida, se você fala que isso não te satisfaz, e inclusive isso não é o suficiente para te trazer alegria, eu estou aqui para abrir os seus olhos. Que talvez você esteja aí vivendo essas coisas, mas está infeliz, porque você foi chamada para ser diferente, para viver uma vida melhor, mais elevada e, inclusive, melhor do que da sua família. Sabe, eu sou uma pessoa que eu vim de uma família muito simples, eu vim de uma realidade muito simples. E por muito tempo, pra mim, eu tive na minha mente, tá, eu não consigo fugir dessa realidade. É assim que eu nasci. Meu nome é Gabriela, então a gente já associa a música, né? Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Mas não, né? É só uma música. Então eu decidi que a minha vida seria diferente da minha família, que eu quebraria maldições familiares, ciclos repetitivos e mais do que isso, que eu chegaria mais longe do que os meus familiares chegaram. E, gente, esse é o certo. Na minha concepção, eu quero que os meus filhos eles alcancem lugares melhores, maiores do que eu, porque os filhos sempre têm que ser uma representação melhor do que os pais são. Então, quando eu olho para minha família, eu tenho muito amor, carinho, eu tenho visão de coisas que eles fizeram que eu acho que foram certas e que eu quero fazer também e quero repetir, mas eu tenho um olhar muito crítico para saber todos os pontos que eu sei que eles erraram, que eles deixaram passar grandes oportunidades e que não vou voltar atrás e que eu não quero deixar passar. Porque eu não quero deixar dinheiro na mesa, não quero deixar oportunidades baterem na minha porta e eu não escutar. Eu quero estar a postas para abrir cada uma das portas de oportunidades que vão entrar na minha vida. E você pode viver isso também, contanto que você entenda essa regra. Regra número 1 de 2024, para que você seja melhor nesse ano. Amadureça.
Não importa a sua idade, o que eu tô falando aqui foi algo que eu aprendi com essa crise dos 20. Eu tô com 23 agora, mas quando eu comecei a passar por todo esse processo de desenvolvimento, eu estava com 20, beirando ali o 21, porque foi justamente na pandemia, entendeu? Então, 2020, eu tinha 20 anos, foi quando estourou a pandemia, eu ainda estava vivendo uma vida medíocre de adolescente com muitos anos nas costas, entendeu? Porque, gente, vamos ser sinceros, vida irregrada, vida preguiçosa, vida sem domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, entendeu? É uma vida de juvenil. Você tem que ter no mínimo ali 15 anos para você viver essa vida desregrada. 17, estourando. No momento em que você está com 18, 19, 20, 21 anos nas costas, até 25 anos eu já vi gente sendo infantil com 25 anos, você está vivendo uma vida que não foi chamada para viver. E a sociedade, ela, como eu disse, quer que a gente fique assim, quer que a gente continue consumindo coisas desse tipo de vida, porque você vai ficar estagnado. Não quer ver você brilhar, sabe? E eu tô aqui hoje porque eu quero ver você brilhar. Exatamente porque eu olho no espelho e eu falo, Gabriela, eu quero ver você brilhar. Eu quero que aquele reflexo no espelho se orgulhe para falar, olha só onde a gente chegou. E o ano de 2023 foi justamente para mim essa virada de chave em todos os argumentos, todas as áreas, todos os tipos, que começou num processo em 2021, como eu disse, mas que deu resultado, deu fruto em 2023, na minha área de relacionamento, na minha área, enfim, em relação a namoro, relacionamentos interpessoais com minha família, em relação à minha aparência, em relação à minha mentalidade. Eu nunca fui tão forte mentalmente e nunca tive tanta clareza quanto eu tenho hoje. Tanta confiança, tanta coragem. Eu estou vivendo o começo do começo da minha melhor versão em 2023. Eu sei que em 2024 eu vou chegar em lugares exponenciais do que eu já vivi. Por quê? Porque em 2021 eu entrei numa crise de identidade tão ferrada que, gente, eu chorava horrores. E eu chorava por motivos de eu não quero ter tanta responsabilidade. Essa foi o nível de crise que eu entrei, entendeu? Não quero ter tanta responsabilidade. Quero uma vida tranquila, não quero que as pessoas fiquem me cobrando. Era essa a sensação que eu tinha. Era essa a realidade que eu vivia. Por quê? Porque na minha história, eu vim de um contexto em que eu não tinha nenhuma responsabilidade. Eu cresci com vó e todo mundo sabe que quem cresce com vó é mimado e tudo mais. Porém, eu sempre vivi uma vida muito simples. Então, financeiramente, estrutura familiar, nada disso nunca foi abundante, mas o cuidado em relação a tá, beleza, não tenho que fazer nada em casa, não tenho esse tipo de responsabilidade, não, nunca tive. E quando isso começou a acontecer, foi um balde de água fria. Foi uma crise de eu não saber quem eu sou, que aconteceu em 2020, quando veio a pandemia e eu tive que começar a dar o meu dinheiro em casa para pagar o aluguel de casa, senão a gente não ia ter onde morar. Fora isso, a responsabilidade da minha família, dos meus avós idosos, em várias coisas que eu tinha que cuidar, várias coisas que eram responsabilidade minha agora e que nunca foram antes, e eu entrei em crise, porque a responsabilidade bateu à minha porta, eu tive que abrir, e eu não estava preparado para isso. Por quê? Porque eu estava postergando algo que eu já devia ter aprendido. A partir dos meus 18 anos, ali um pouco antes, 16, 17, eu já tinha ter começado a caminhar o caminho das pedras da maturidade. E isso não foi algo que eu fiz. Eu continuei numa mediocridade, numa vidinha, de celular, eu nem saía porque eu nunca fui de sair, mas de celular, de rede social, de dormir tarde, de acordar tarde, de me atrasar, de fazer o mínimo, de ser medíocre, de não assumir responsabilidades. E quando as responsabilidades bateram na minha porta, ela trombou comigo e eu caí. Foi isso que aconteceu. E eu entrei em crise.
Pode ser que você esteja passando por essa crise agora, você não sabe se você é uma adolescente ou se você é uma adulta. Isso não é nem por idade, tá? Mas se a gente tem essa sensação em algum momento, eu não sei se eu sou uma jovem, se eu sou uma adulta, eu não sou adulta demais para me chamar de adulta, para chamar de mulher, mas eu já não sou uma adolescente. Onde eu tô? Esse limbo dos 20 e poucos é assustador, eu sei, mas eu posso te dizer uma coisa, você vai precisar escolher um lado. Não existe você ficar em cima do muro, o muro tá caindo. Se você ficar no meio, você vai se machucar feio. E você vai, de qualquer modo, vou te contar, cair pro lado da maturidade. Mas pode ser que você caia lá toda ferida. Da queda, do tombo que você vai tomar. Por quê? Porque quando a gente está amadurecendo, se a gente não faz parte desse processo, quando esse tempo chega, porque é uma coisa que você não tem controle, o tempo e as responsabilidades estão chegando. Você tem uma escolha de decidir um lado, focar naquele lado e se preparar para quando aquele momento chegar, você estiver pronta. Porque você pode falar para mim, Gabriela, mas se eu amadurecer agora, se eu buscar no meu amadurecimento, isso e aquilo, não vai mudar nada na minha vida, porque na minha casa meus pais não cobram que eu faço nada, eu não preciso pagar conta, blá, 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 beleza. Mas se a sua mentalidade estiver sendo construída para você ser uma mulher de valor, para você ser uma mulher inteligente, para você ser uma mulher madura, quando você tiver que pagar conta, quando você sair de casa, se casar, você já vai ter um repertório construído para que você se dê bem. Quantas vezes não vemos mulheres que casam e acham que vai ser a melhor coisa do mundo e acaba se dando muito mal porque não sabe lavar uma louça? Ah, porque ninguém nunca me cobrou isso na minha casa. Beleza, mas você não quis aprender, você não quis se preparar para o momento que isso acontecesse. E eu falo isso porque eu acabei de me casar faz 2 meses. E eu era essa pessoa que não fazia nada em casa. Mas eu surpreendi todo mundo que apontou o dedo na minha cara para falar: você vai se dar super mal quando você se casar porque você não sabe fazer nada. Porque você foi mimada. Mas não. Porque eu podia até não ser uma pessoa que tinha que fazer coisa em casa. Mas eu tinha uma coisa chamada interesse. Desenvolvimento pessoal, sabe? E eu queria aprender, eu queria entender como fazia. Tá, vó, como que lava roupa? E eu ir lá com ela e ficar olhando ela lavar roupa para eu aprender a fazer aquilo. Quando era necessário lá em casa, eu lavava também. Beleza, louça, vou lavar uma louça aqui, pô, ficou tudo engordurado. O que que eu faço para não ficar tudo engordurado? A pessoa vinha, me ensinava, você ser essa eterna aprendiz, você tá aprendendo, você tá amadurecendo. Quando eu casei, gente, eu podia nunca ter feito isso na minha vida. Eu podia sofrer com a adaptação de, tá, agora toda a casa é minha. Mas saber fazer eu sabia. Quando chegou o momento da responsabilidade, quando aquilo caiu no meu colo, eu estava pronta. E você também tem que estar, porque não só as responsabilidades vão chegar na sua porta, mas também as oportunidades vão chegar. E vão chegar em 2024. E se você não estiver pronta, elas vão passar por você e ir embora. Oportunidades de negócios. Oportunidades de você estar em lugares que você nunca imaginou. É por isso que você precisa amadurecer. Se você continuar vivendo essa vidinha de baladinha, de imagem pessoal suja, bagunçada, nada com nada, se você continuar sendo chata, desinteressante, se o seu ambiente em que você vive continuar sendo bagunçado, sujo, você não vai chegar aonde você quer chegar em 2024. É preciso que você tome as rédeas da sua vida, que você amadureça para que você construa um ano em que as oportunidades vão bater, você vai abrir e conquistar, e as responsabilidades vão chegar e você vai se dar bem. É isso que você precisa entender hoje. Eu vim te trazer essa mensagem, vim conversar com você, contar a minha história, para que você também não cometa os mesmos erros que eu cometi, em todas as áreas da sua vida. Eu tô falando aqui em relação a coisas de casa, sabe? Mas às vezes você vai se ver em uma dificuldade financeira.
E se você não amadureceu o seu conhecimento sobre finanças, você vai se ver num dos períodos mais terríveis da sua vida. Você precisa ser um aprendiz, você precisa amadurecer, você precisa se desenvolver. Desenvolvimento pessoal, essas coisas, melhor versão. Pode ser que você já está cansado de ouvir isso na internet. Pode ser que você ache que é papo de coach. Mas tudo isso tem um fundo de verdade. Pode ter muito charlatão aí falando para tirar dinheiro de você, para te vender curso. E eu não vou mentir aqui, a minha intenção aqui é ser essa guia para você, essa mentora. Por agora, eu vou te entregar coisas gratuitas, mas eu vou, em algum momento, abrir a oportunidade de você aprender comigo pago. Mas eu me responsabilizo aqui em ser verdadeira em todo o tempo. Porque mesmo que exista todo mundo que quer tirar vantagem e dinheiro de alguma coisa, de algum ensinamento, vai falar um monte de balela, eu tô te dizendo que, infelizmente, essa galera que fala um monte de besteira, eles têm uma fundação que é verdade. E a gente pode pegar muita coisa boa dessa galera. Se a gente simplesmente cortar aquilo que não importa, aquilo que não tem nada a ver, que é ruim, e focar naquilo que é verdade. É verdade que você não pode ficar na cama até 1 hora da tarde, porque isso vai fazer com que você perca a sua vida, perca as oportunidades de se desenvolver. É verdade que você tem que praticar atividade física, o mínimo que seja. É verdade que você precisa se alimentar bem. É verdade que você precisa estudar, dar o seu melhor e se destacar das outras pessoas. E se você já está entendendo o que eu estou falando até aqui, se você já está num nível de ouvir o que eu estou falando e isso não te gerar ódio, mas te gerar motivação, você já está ali, ó, no 1% a mais do que toda a população daqui da internet. E eu já estou falando isso porque eu já imagino que este vídeo aqui vai causar muito hate ou vai causar muito ódio, que as pessoas elas não aguentam ser tiradas da zona de conforto e elas caem no erro do vitimismo. E as pessoas não querem amadurecer, elas querem ficar numa zona confortável em que eu tenho 26 anos e eu continuo vivendo uma vida de um jovenzinho. Eu moro sozinha, eu tenho minha grana, eu tenho meu carro, mas a minha cabeça é de uma menina de 15 anos, mimada e chata. Se eu tocar nessa ferida, com certeza vai machucar. Se eu comento isso, com certeza elas vão entrar no buraco do vitimismo e falar: não quero sair daqui. Tá confortável ficar ali. Porque é confortável você estar em um lugar que você não tem responsabilidade própria, mas tudo e todos são responsáveis pelo seu fracasso. E eu sei disso porque eu já estive nesse lugar, eu já estive num lugar de que, tá, eu não passei nessa matéria porque o professor é ridículo, ele me reprovou. Eu não acesso essa vida financeira que eu quero, por quê? Porque o mundo é injusto. Ai, porque eu conheço tanta gente riquinha que merece muito menos do que eu e ganha tanta coisa e vive tanta coisa porque elas têm dinheiro, blá, 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 beleza. Mas o que você está construindo? O que você está fazendo para você fazer mais dinheiro? Sabe por quê? Porque por muito tempo eu vivenciei a realidade desses movimentos sociais, desses movimentos que vêm falar, ah, porque você nasceu com menos oportunidade, por isso, lá, lá, lá. Sim, sim, eu nasci com menos oportunidade que muita gente. Sim, não tem como eu querer concorrer no mesmo pau a pau ali com meninas que tiveram tudo, tiveram estudos em escolas particulares, diferente de mim que estudei em escola pública, em que não tive química, física no ensino médio. Isso é uma realidade e a gente entende isso, mas não pode ser uma âncora que vai segurar o seu sucesso. Se você acha que o seu fardo está pesado, vai para academia, fica mais forte para você conseguir correr a mesma velocidade com o seu fardo nas costas. É assim que eu entendi a minha vida e que eu comecei a avançar financeiramente, a avançar nos meus relacionamentos, a avançar nas oportunidades que eu ia construindo para mim.
Ah, é porque meritocracia, lá, 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 lá. Eu não estou falando aqui de competição. Quando a gente fala de competir e coloca alguém que teve condições que alguém que não teve, nunca a meritocracia vai funcionar. Óbvio que não, é óbvio. Parem de continuar usando isso como uma desculpinha para você não fazer o que você tem que fazer. Então, quando você entende que, ok, eu quero esse objetivo na minha vida. Olha para você, se autorresponsabiliza pelas coisas que acontecem na sua vida a partir do momento em que você tem autonomia. Porque é muito fácil você falar, gente, eu não tive oportunidade até o quê? Os seus 15, 16 anos. Porque depois disso, a vida quem constrói é você. Porque depois que você sai ali da dependência dos seus pais, a única coisa que segura você é você. A única coisa que te impede de crescer é você. Porque você já não é mais um fruto do que a sociedade fez. Porque é realmente família, finanças, classe social, você não escolhe onde nasce. Mas não escolher onde nascer não é a mesma coisa que escolher onde morrer. Escolher onde morrer você consegue. Ai, Gabriela, não consigo, porque isso, porque aquilo. Você consegue. Ah, porque os meus pais me criaram de um jeito que eu fui uma criança gorda, uma criança que engordava, engordava, que comia. Ok, isso é o que você aprendeu a todo tempo, que você foi se tornando. Beleza, a partir do momento em que você tem autonomia, sei lá, 15, 16 anos, não quero mais. Eu não gosto de ser assim, não gosto de sofrer chacota. Vou começar a malhar. E se reconstrói e fortalece isso aqui. Para mim, essa dor era do dinheiro. Não aguento ser pobre, não aguento mais ser pobre, não aguento mais ser pobre. Essa é a frase que eu mais repeti na minha vida, se duvidar. Não aguento mais não ter dinheiro para ser eu. Não aguento mais não ter dinheiro para realizar as coisas que eu quero. Não aguento mais não ter dinheiro para comer o que eu quero no shopping e ter que escolher o cardápio baseado no valor porque eu queria muito aquele, mas aquele eu não consigo pagar. Então vai esse daqui porque fazer o que é o que eu consigo pagar. Isso para mim era uma dor muito forte. Muito forte. E foi aí que eu comecei a me fazer conquistar. Esquece da minha família, do que eles vão me dar ou do que eles não me deram. Esqueci disso. E eu fui trabalhar. E eu fui trabalhar, comecei a fazer dinheiro, ok? Um dinheirinho ali, pouco, migalha. Mas aos 15 anos eu já trabalhava. Quando eu fiz meus 20, que foi a primeira vez em que meu salário chegou a um salário mínimo, que até então eu recebia menos de um salário mínimo, tive que pagar a conta em casa. E na época aquilo para mim foi absurdamente cortar minhas asinhas, sabe? Então, poxa, a primeira vez que eu achei que eu fosse ter liberdade financeira para fazer as coisas que eu quero, eu tenho que dar dinheiro em casa. Isso é a responsabilidade batendo a porta que eu te falei. O que eu sofri para entender que eu precisava sim ajudar financeiramente em casa foi o auge. Por quê? Porque eu não estava mentalmente preparada, amadurecida para entender que a vida é assim. Que você não acha que você vai fazer dinheiro, você vai ficar vivendo na casa dos seus pais com todas as contas pagas? Oh, que vida! A vida real não é assim. A vida real tem conta para pagar, a vida real tem muita responsabilidade para tomar. E aí, quando eu tomei essa responsabilidade, eu falei: relaxa, família, eu tô aqui. O meu dinheiro vai vir para essa casa porque eu também moro nessa casa e a gente vai se virar. Foi nesse mesmo meio que eu disse que eu me decidi que eu ia mudar a minha vida e comecei a trabalhar desde cedo. Foi um momento também em que eu tive minha primeira dívida. Foi quando eu estava com meu cartão de crédito, porque onde eu recebia dinheiro era em conta salário, e aí já vinha um cartão de crédito. Comecei a usar cartão de crédito e eu tive meu primeiro mês em que eu gastei o dinheiro do cartão de crédito, caiu meu salário e não dava para pagar. Faltava R$ 200 para eu quitar no cartão de crédito. Que eu não ia ter esses R$ 200, que não ia chegar. Eu tinha gasto todo o meu salário e eu
me endividei. E aí eu tive que, com muita humildade, virar pro meu pai e falar: pai, eu não consigo pagar o cartão de crédito, você me dá R$ 200. E ele me deu R$ 200. E eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais faria isso na minha vida. E se você é uma pessoa endividada, não tô aqui pra apontar o dedo na sua cara, mas eu tô aqui pra te dizer: amadurece. Você não é uma mulher de valor se você deve pra alguém. Você está devendo, você está vivendo com um dinheiro que não é seu. Isso não é ser de valor. Amadureça financeiramente. Como eu amadureci financeiramente? Por quê? Porque naquela época, e nessa época que eu fiz essa dívida, eu gastava dinheiro com bolo, com coxinha, com Coca-Cola, que eu comia todos os dias na universidade. Eu tinha uma bolsa de estudos na universidade e eu gastava meus R$ 400 mensais todos em comida. Comida que eu não precisava, porque eu ganhava lá 3 refeições. Mas eu achava que eu merecia um doce, um bolo, um brigadeiro, um sorvete, um refrigerante. O que estava acabando com a minha saúde e acabando com as minhas finanças. Foi aí que eu comecei a estudar finanças, então. Finanças básicas. E eu descobri que dá muito bem para você se organizar para que o seu dinheiro, mesmo que pouco, faça você alcançar muita coisa. E foi nesse ano que eu comecei a colocar numa planilha, organizar minhas finanças, organizar as minhas metas financeiras, que eu viajei muito, ganhando R$ 400 de bolsa financeira por mês na universidade. Eu viajava uma vez no mês para um bate-volta em alguma cidade vizinha da minha cidade, todo mês. Já aconteceu de eu viajar 2 vezes no mesmo mês, ganhando R$ 400 de bolsa. Isso me fez entender que, primeiro, viajar não é tão caro, não precisa ser caro. E segundo, o seu dinheiro que você acha que é pouco é capaz de fazer muito mais do que você imagina. Se você souber administrar. Porque também no momento em que eu soube administrar o meu dinheiro, olhando em volta, as pessoas à minha volta, eu comecei a entender que o brasileiro, a mulher principalmente brasileira, não sabe nada de finanças, não sabe se organizar financeiramente. E isso, para mim, foi uma virada chave. Quando eu comecei a entender de finanças, quando eu entendi como eu me organizaria financeiramente, eu alcancei a minha liberdade, não financeira, porque eu não ganho o suficiente para chamar de liberdade financeira, mas uma liberdade de consciência financeira. Eu entendo o dinheiro, eu entendo o cartão de crédito. Quando eu entendi como que era a maléfica máquina do cartão de crédito, a maléfica máquina do empréstimo, eu saí, como o pessoal diz aí, eu saí da Matrix. Eu saí dessa bolha brasileira de dívidas e de achar que tá tudo bem dever e de achar que empréstimo é coisa boa pra gente e de achar que parcelar em 12 vezes o negócio vai ser excelente. Eu comecei a assistir mais vídeos de pessoas que eram bem-sucedidas. Eu comecei a me assentar na mesa de pessoas que tinham muito mais dinheiro do que eu. No começo isso doeu muito, porque a comparação de experiências de vida é absurda, mas eu não me coloquei em lugar de vítima e voltei para a mesa das pessoas que não têm dinheiro, onde eu estava mais confortável. Eu continuei no desconforto e aprendi com o desconforto. Eu olhava para essas pessoas que tinham mais dinheiro do que eu e eu falava: o que elas estão fazendo que eu não estou? Qual é a mentalidade que elas têm que eu não tenho? O que eles sabem que eu não sei? Todo esse processo, você vê, é uma construção, é um amadurecimento em todas as áreas da minha vida. Eu amadureci financeiramente, eu amadureci intelectualmente, eu amadureci em entender que a vida, ela é o que você faz dela. Não de onde você veio, não do berço que você nasceu, mas aonde você vai preparar o seu lugar de leito. Qual é o legado que você vai construir no meio disso? E eu não aceito mais que a minha vida seja como ela sempre foi.
E hoje eu quero te perguntar, é isso que você quer para o seu 2024? É ter essa mesma virada que eu, Gabriela, tive? É ser finalmente uma mulher de valor, uma mulher madura e parar de dar desculpas e se vitimizar pelas coisas que você não alcançou? Então, eu te convido a ficar por aqui, a me ouvir, porque eu tenho muito ainda para falar, muito mesmo. E isso equivale para todas as mulheres. Eu estou falando aqui não com estudantes apenas, não com meninas que estão na escola, não só com universitárias, mas eu estou falando com mulheres casadas assim como eu, mulheres que são mães, que não estão conseguindo dar conta da própria vida, que não estão conseguindo, mesmo sendo casadas, mesmo sendo mães, amadurecer. Então fica aqui comigo, considera me seguir, que a gente ainda tem muito para conversar.